A primeira do seu rádio. Integração FM. Deixe a Girando Sol entrar na sua casa e concorra a prêmios instantâneos de até R$500. Prêmios semanais como lava e seca, air fryer, aspirador de pó, notebook e ao grande prêmio final de R$50 mil. Mais 6 meses de produtos Girando Sol. É fácil participar. Consulte o regulamento e cadastre-se no site promocalgirandosol.com.br. Promoção Girando Sol na sua casa. Quanto mais Girando Sol, mais chances de ganhar. É Girando Sol, Girando Sol. Que tal comer aquela comida caseira num restaurante com 33 anos de tradição? No Hits Restaurante você encontra um ambiente ideal para reunir seus amigos e familiares e desfrutar de bons momentos. Comida feita com amor e um ambiente acolhedor. Tudo o que você precisa para se sentir em casa. Atendimento de segunda a sábado ao meio-dia com buffet livre e aquilo de quinta a domingo à noite com pratos, pizzas, picados, porções e lanches. Esperamos a sua visita. Hits Restaurante, na entrada da cidade. Telefone 3716-2022 e 98594-5746. Anne Decor House, criando as melhores soluções para as necessidades e desejos dos clientes. Especializada em cortinas e persianas sob medida, papel de parede, roupa de cama das melhores marcas, toalhas, tapetes, decoração e aromas. Atendimento em domicílio mediante agendamento, inclusive em horários alternativos, em todo o Vale do Taquari, Grande Porto Alegre e também Litoral. Em Arroio do Meio, telefone 51-3716-2111, WhatsApp 51-99573-7855. Em Santa Clara do Sul, telefone 51-3782-1623 ou WhatsApp 51-99133-2134. Estamos juntos na retomada do turismo regional. Nossa região é repleta de destinos e paisagens incríveis. Por isso, experimente a essência do turismo solidário e coopere ainda mais com os estabelecimentos locais. Conheça as belezas do Vale e contribua com o fortalecimento da economia local. Vem com a gente nesse movimento. Sicredi, juntos pelo turismo regional. Na Integração FM, Momento do Turismo no Vale, com Marlise Fier. Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes, aos nossos apoiadores, aos nossos convidados. Boa tarde ao Alan, que está aí na parte técnica, dando aí essa nossa assessoria. Estamos hoje, então, iniciando o nosso 88º programa Momento do Turismo no Vale. Quem nos acompanha no YouTube e no Facebook vai estar observando que nós não estamos nos estúdios da Rádio Integração FM. Nós estamos aqui em Encantado, no restaurante Dona Chica, né? Já estamos aqui com essa identificação. Estamos hoje com os nossos convidados, então, que é o Jetson Luiz Calvi. Ele que é chefe chique, né? E sócio proprietário do restaurante Dona Chica. E com a Rafaela Romã, ela que é a condutora local e proprietária da agência Vem Comigo Turismo de Antagorda. Fiquem conosco, vamos estar juntos então até às 13 horas, com o tema do nosso programa de hoje. A retomada do turismo receptivo no Vale do Taquari. Esse programa tem o apoio da Anne Decor House, especializada em cortinas e persianas sob medida, papel de parede, roupas de cama, toalhas, tapetes, decoração e aromas. Localizado, então, na RS 130, no quilômetro 75, na Barra do Forqueta, em Arroio do Meio, no telefone de contato 995737855. Participe da promoção Girando Sol na sua casa e concorra a prêmios valiosos. Quanto mais Girando Sol, mais chances de ganhar. E também temos o apoio do Hits Restaurante, na entrada da cidade de Arroio do Meio, com atendimento de segunda a sábado ao meio-dia, com buffet livre e aquilo, e de quinta a sábado,
das 18h30 às 22h, com lanches, porções e bebidas. Promoção Cooperação Premiada Sicredi Região dos Vales. São 2 milhões em prêmios na região. Participe. Então, esses são os nossos apoiadores, a quem a gente agradece. E estamos, então, dessa forma, iniciando o nosso 88º programa Momento do Turismo no Vale, aqui em Encantado, como eu dizia, aqui nesse belo espaço que é o restaurante Dona Chica, que a gente teve oportunidade de conhecer pessoalmente hoje. Queremos iniciar, então, com a saudação inicial dos nossos convidados. Eu vou pedir, então, aqui para o nosso anfitrião, né, fazer aí a sua saudação inicial aos nossos ouvintes, aos nossos apoiadores, então. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, Marlise. Boa tarde a todos. Agradecer a oportunidade de Dona Chica estar presente no programa. Agradecer a presença de vocês aqui. A Rafaela já conhecia o espaço. Ela tem uma pequena parceria com o nosso roteiro Caminho da Felicidade, né? Então, um agradecimento especial à emissora e todos os ouvintes. Obrigada, Jetson, por nos receber aqui nesse espaço tão acolhedor. E eu diria assim, a gente chega aqui, a gente parece que está entrando num paraíso, né? E a gente vai descrever depois, ao longo do programa, esse espaço aí para vocês. Temos belas histórias para contar. E antes de partir aí para a apresentação da Rafaela, eu perguntava antes, né, fora do ar, se ele era, então, parente, tinha algum grau de parentesco com o Zé Calvi. Então, ele confirmou que sim, né? Então, você é... Sou sobrinho dele, sobrinho mais velho. Sobrinho mais velho. Então, assim, já quero deixar aqui os nossos ouvintes com essa dica de que a gente meio que lançou aqui um desafio que, ao longo do programa, em algum momento, ele, como sendo sobrinho de Zé Calvi, ele deve ser, eu imagino, um belo contador de histórias, de piadas. Enfim, vamos ver o que, ao longo do programa, que ele vai nos presentear, né, Jetson? Histórias, sim. Piadas, zero. Piadas... E as poucas que eu sei, não dá para contar no microfone. Mas alguma coisa, assim, ao longo do programa, algum desafio aí a gente certamente ele vai nos atender, né? Para a gente poder levar ao ar também, né? Com certeza, com certeza. Tá certo. Rafaela, sua apresentação, então, a sua saudação inicial. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui no Dona Chica. Já nos conhecíamos, um espaço excelente. A Marlise também, havíamos tido um contato antes, né? Um belo trabalho que ela faz na Rádio Integração FM e em toda a região divulgando o turismo, né? Um prazer estar aqui representando o turismo também e o turismo receptivo, que está tendo uma grande retomada pós-enchente. Obrigada, Rafaela. E a gente se conheceu foi num seminário de turismo no ano passado, se eu não me engano. Exato. Foi em Ilópolis, na Turismate, que é a terra aí da erva mate, né, que tem toda uma produção. Agora no mês aqui de setembro, que é o mês Farroupilha, né, temos aí também o acompanhamento, né, desse nosso parceiro aí de todos os dias, de todas não pode faltar. Que não pode faltar, né? A gente também tem que apresentá-lo aqui para os nossos ouvintes, para quem ainda, daqui a pouco, não tem esse hábito, né, que é um hábito que nos une, que nos reúne, e eu acho que nos identifica também muito enquanto gaúchos, né, que somos. Estamos aí nesse mês Farroupilha, já passamos aí pela Semana Farroupilha, mas o chimarrão, ele nos acompanha o tempo todo, né, gente? Diariamente. Diariamente, não pode faltar. E antes a gente vinha falando também sobre isso, né, o quanto cada um de nós tem um hábito diferente, né, de preparar o chimarrão, os momentos em que a gente o toma, que a gente, enfim, né, faz uso desse hábito que é tão saudável. E é uma satisfação de poder também trazer a Rafaela para o nosso trabalho, e aí ela é de Antagorda, né, que é um município que a gente também, né, tem todo um trabalho aí, tem uma feira bem interessante e famosa, que é a Expo Leite, né? É a Fest Leite. A Fest Leite, isso aí. E que, numa outra oportunidade, a gente quer também falar um pouco mais sobre. Eu quero lembrar que o mês de setembro, além de ser o mês Farroupilha aqui no nosso estado, a gente também comemora, no dia 27, agora nessa semana, o Dia Mundial do Turismo.
E desde 1980 essa data é comemorada. E nós queremos aproveitar esse programa, então, do último do mês aqui de setembro, para falar sobre turismo receptivo, que é uma marca aqui do nosso vale. Lembrando, sempre gosto de lembrar que a gente está no Vale do Taquari, no Vale do Acolhimento. Hoje estamos aqui em Encantado. E eu vou começar aqui com o Jetson, ele que então é o proprietário aqui do restaurante Dona Chica, para ele nos falar um pouco sobre esse empreendimento, Jetson. Como é que começou essa história? Como é que começou o interesse aí pelo restaurante? Então, compartilha aí um pouco essa história com os nossos ouvintes. Bom, o Dona Chica começou em 2021, metade do ano, quando o Encantado ergueu a cabeça e os braços do Cristo, que aqui a gente tem uma visão privilegiada, né? No início nós tínhamos o galpão, aqui a propriedade que era do pai, que era um sítio para final de semana. E estava meio que assim, meio de lado, assim, a gente vinha há pouco tempo, poucas vezes. Eu estava trabalhando em Lajeado, num outro empreendimento gastronômico, e no dia que deu toda aquela repercussão, as mídias internacionais, a história que surgiu, o nosso prefeito aqui trocando mensagens com o prefeito do Rio de Janeiro, e nós temos na parte de cima, aqui nós temos umas cocheiras com cavalos, né? E a minha irmã, que hoje é minha sócia, Angélica, ela me disse, tu tá no galpão? Tô. Dá uma olhadinha, vê se tu enxerga o Cristo daí. Eu disse, assim, Angélica, tá bem aqui na minha frente, eu enxergo ele, parece que ele está aqui no meu lado. Então ela disse assim, desce daí, passa aqui em casa, nós temos que conversar. Olha aí, olha que desafio aí, né? Olha aí, como é que começa um empreendimento. Como é que começou o empreendimento. E aí eu disse, tá, agora que eu desci daqui, né? Passei lá, ela disse, nós vamos colocar um restaurante lá em cima. Eu disse, mas Angélica, o galpão tá lá todo meio, não, nós vamos reformar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal e tal. E aí nós temos uma irmã mais nova que é arquiteta, mora em Lajeado. Ela já tinha chamado essa minha irmã para vir de noite para Encantado, para nós sentar, a gente veio aqui e começar a bolar as ideias. E eu estava trabalhando, estava empregado, né? Ela disse, não, vamos dar um jeito, nós vamos começar a mexer. E eu disse, mas a gente não tem dinheiro, a gente vai... Não, nós vamos... E aí, então, surgiu a ideia e a repercussão. E aí, o nosso prefeito, que é meu primo, Jonas, convidou o pessoal para vir conhecer Encantado e vir conhecer a nossa gastronomia. E Encantado, antes, aqui a gente brinca nas nossas reuniões aqui de turismo, no qual eu faço parte de alguns grupos aí, que Encantado tem AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Não, olha que belas histórias, né? Então as histórias vão surgindo naturalmente. Então a gente comenta que Encantado não era uma cidade turística. Nós tínhamos um ou outro restaurante que abria aos domingos, né? Então aí essas trocas de mensagens, aí o Jonas convidou para vir conhecer a nossa gastronomia. E a minha irmã disse, vamos vir para Encantado comer X, porque tem bastante X, locais que servem X ou hamburgueria, né? Não que eles não sejam, são todos ótimos, né? Eu conheço todos, frequento todos, né? E nós temos que fazer alguma coisa diferente. Eu, como sou formado em gastronomia na Univates e sou formado na UCS em Caxias também em gastronomia como chefe de cozinha, ela disse, nós temos o principal, ela me disse, que é o cozinheiro, que é o chefe de cozinha. Não, quem tem um chefe de cozinha e quer abrir um restaurante, tem tudo o que precisa, né? Quase tudo. Quase tudo, né? Mas é o mais importante. Porque a gente tem bastante aqui questão de falta de mão de obra, não só em Encantado, em toda a região, não só no turismo, em todos os outros setores. E aí, então, nós começamos a alinhavar elaborar esse projeto do restaurante. Elaboramos, conseguimos, fomos atrás, aí eu me desliguei dessa empresa. Né, Você comprou a ideia, então? Comprei a ideia, porque eu nas minhas andanças, minhas experiências internacionais, Estados Unidos, Japão, Gramado, na minha folga, eu saía turistar, saía conhecer. Para ter uma ideia, eu quase fui preso em Tóquio, nos pés do Monte Fuji, fazendo um churrasco, que não era permitido, né, mas disse, não, eu vou fazer... Eu vou fazer, porque eu sou turista, eu vou fazer. Eu vou querer deixar marcar também a minha história aí. Então surgiu a ideia, a gente começou a alinhavar, e
projetamos, aí conseguimos levantar os valores que a gente precisou. E daí eu e o meu cunhado, que é o marido da Angélica, nós literalmente botamos a mão em quase tudo aí. Esses muros de pedra, esse deck, a parte elétrica, a hidráulica, a confecção dessas mesas, foi tudo o meu cunhado que fez. Ele gosta de trabalhar com essas coisas, ele gosta de fazer isso. E a gente começou a meter a mão. E aí, quando ficou pronto o deck, uma amiga da minha irmã, a Angélica tem o salão, escuta, tá pronto lá em cima e tal? Não, então uma parte do deck está pronta. Ela veio ali olhar, ela pediu se ela não alugasse para ela faz umas coisas, como é que é o nome? Traz umas meninas, fez uma parte aqui externa, né? E começaram a divulgar. E nós, com obra ainda aqui dentro, começou a aparecer as ligações para locação. Já estão alugando, queremos alugar. E nós não tínhamos o nome ainda, nós não tínhamos o cardápio preparado. E a minha irmã disse, não, vamos dar um jeito, daqui 10 dias a gente já começa a alocar. Foi tudo mais rápido do que vocês imaginavam, mais rápido então. que imaginava. E foi o boom no final de 2021. E aí, pela Angélica, nós tínhamos combinado, nós íamos sair, conhecer locais semelhantes, para a gente ter uma ideia. Não deu tempo. Não deu tempo de visitar ninguém, para a gente tirar uma base, né, ter uma ideia do que fazer em termos de gastronomia. Mas porque eu já tive um outro restaurante aqui em Encantado, uns 15 anos atrás. Faz o que tu fazia lá, porque era bom, que tinha clientela boa e tal. Aí foi dada a largada. Aí surgiu o nome. Como é que a gente vai dar um nome? E aí, como é minha mãe, o nome dela é Valmira, minha mãe é falecida em 2010. Que nome? Aí não sei o quê. Aí eu queria colocar a Casa Valmira, aí Dona Valmira, aí não sei o quê. Aí, como a minha irmã tem um salão, ela começou a conversar com as clientes, trocar uma ideia. E uma lançou o Dona Chica e começou... E como ela começou daí com essa ideia, começou a fazer uma pesquisa interna no salão, o que vocês acham? E ficou o Dona Chica. Olha, eu quero compartilhar aí essa história com os nossos ouvintes, porque ele está contando como nasce um empreendimento. Que, na verdade, assim, quando a gente tem uma ideia, quando a gente tem apoiadores, quando a gente tem parceiros, quando se tem uma visão de empreendimento, e você busca aí um apoio, até para a escolha do nome, olha que coisa interessante isso, né? Então, fica aí uma dica para quem está nos acompanhando, para quem já empreende, para quem quer empreender, de que, de fato, é importante a gente abraçar uma ideia, a gente comprar uma ideia e a gente sair em busca. Porque eu acho que parceiros não faltam. Pessoas que queiram conhecer locais diferentes, que queiram apostar em ideias diferentes. E assim, Jetson, eu acho que compartilha aí, descreve um pouco aqui também o restaurante, porque a gente tem uma visão aqui do centro da cidade de Encantado, tem uma visão do Cristo, tem todo um trajeto quando a gente chega aqui, que é maravilhoso. Então, tudo isso só isso já é motivo para vir conhecer. Continuando um pouco da história, quando nós tínhamos o galpão aqui, eu fazia janta para os amigos, né? Nós temos uma turma do Costelão, que a gente trabalha, e a gente fazia jantas aqui, e o pessoal dizia, aqui tem que colocar um restaurante, Mas nós não tínhamos antes uma infraestrutura da estrada, do acesso, estava um pouco mais precário, a gente usava esporadicamente, então não tínhamos essa... E depois que a gente colocou o restaurante, nós temos parentes que não acreditavam e hoje vêm nos dar os parabéns e, né, que vocês, assim, teoricamente nos chamávamos de louco. Vocês são loucos fazer um restaurante. Tá, mas eles diziam isso ou eles só pensavam nisso? Dizer assim, como é que diz assim, pra gente, não, mas comentavam com outras pessoas que chegavam até nós, os comentários. Alguns amigos próximos também, mas ele é louco, eles são loucos, e não sei isso aqui. Eu tenho a questão de uma amiga também que tem a Glória, né, que quando ela botou o empreendimento dela, todo mundo chamava ela de louca, depois de um tempo ela é uma visionária, disse agora chamava ela de visionária. Então... É que de louco eu acho que todos nós temos um pouco, né? Porque louco, todo mundo tem parece que a gente precisa disso até para empreender, né, para aproveitar as oportunidades. E assim, Jetson, que bom que às vezes as pessoas não dizem isso para a gente, né? Elas até pensam, né? Mas a gente precisa de incentivo, precisa de apoio para ir para frente, né? E, claro, um pouco de medo, né? De receio a gente tem.
Mas para empreender, a gente tem que ter coragem. É natural isso, né? Tem os altos e os baixos. A gente teve a parte baixa agora, infelizmente, esses acontecimentos climáticos, né? Mas a gente começou, então, em 2021, a gente começou a procura, a gente foi fazendo, inventando o cardápio na hora, e vamos lá, o pessoal queria olfato novo, local novo. Como você disse, nós temos uma vista privilegiada do Cristo. A gente não precisou cortar uma árvore, não precisou fazer nada para ter a imagem do Cristo. A parte da cidade também, a gente não tem 100% da visão do centro, porque a gente não quis mexer na parte de árvores, essas coisas, né? E aqui ao redor do Dona Chica, ao redor do restaurante, que antes era o galpão do pai e da mãe, e tem muita fruteira, tem muitas flores, tem muitos cactos que a mãe ganhou, aqueles cactos pequenos, que hoje estão aí com mais de 3, 4, 5 metros de altura. Então a gente procurou não mexer, porque como vai o nome da mãe, foram eles que fizeram. Essas tábuas, essas telhas, essas coisas, foi tudo a gente que fez, a gente ajudou a pregar, a gente ajudou a colocar, né? Então era um refúgio do pai e da mãe no final de semana. E o pai daí fez um inventário, passou para nós, e a gente está tocando. E colocamos feliz. Eu tenho certeza que ela em cima, como ela era uma boa doceira, boleira, gostava de fazer torta e doce, então ela deve estar torcendo muito pela gente. Deve estar torcendo e deve estar inspirando vocês, né, para que vocês consigam continuar tocando esse empreendimento. Jetson, a gente depois quer ouvir um pouco mais essa história, mas eu queria ouvir um pouco agora a Rafaela, né? A Rafaela é uma jovem empreendedora, né? E isso é importante a gente poder também mostrar aqui no nosso programa para dizer que existem oportunidades para todos, né? E ela, então, acho que muito visionária também, apostando aí numa agência, né, numa agência de turismo. E eu quero que ela compartilhe um pouco da história aí dessa tua ideia, desse teu empreendimento. Sim. Ouvindo o Jed falar, eu me identifico muito, porque quando a gente começa com um empreendimento, tem toda essa questão. Será que vai dar certo? Né? A gente tem indícios que vai, mas não é a resposta, às vezes, certeira, né? E tudo exige coragem. E exige, às vezes, as pessoas nos interpretarem como loucos. Tudo faz parte do processo. Mas quando a gente tem um propósito, confia no nosso trabalho, confia no potencial do vale, do local que a gente está inserido, isso faz tudo nos motivar e persistir nos desafios. Eu comecei a minha agência não faz muito tempo, foi no ano passado, mas a minha relação com o turismo vem de 2018. Eu fui soberana do município de Antagorda, fui rainha, fui representante... Olha, então nós temos aqui uma rainha, essa né? eu não sabia. Olha aqui, a gente vai descobrindo, né, aos poucos também. Que bacana isso. Deve ter sido uma experiência muito, né, muito interessante. Sim, foi muito gratificante. E nessa época, então, 2018, 2019, eu abracei mais ainda a minha cidade, Antagorda, minha cidade natal, né, ainda onde resido hoje. E aí, conhecendo as suas características, seus pontos turísticos, a sua cultura, a Feste Leite, e cada vez me apaixonando mais e me apaixonando também pelo que os visitantes viu no potencial, né, do turismo em Antagorda e no turismo da região. Então, em 2018, ainda em 2017, na verdade, os empreendimentos de Antagorda começaram cursos através do Senar, sindicato, prefeitura, cursos de turismo rural. E me convidaram, justamente por eu ser soberana, né, já ter um conhecimento sobre o município para participar. Não, eu vou dizer assim, eu estou assim, muito, né, muito à vontade agora aqui, porque eu quero depois a gente poder tirar uma foto, poder registrar esse momento. Uma entrevista com uma rainha, com uma soberana, Jetson, não é todo dia, né? Não é todo dia, não é, né? E você ter essa oportunidade também de a gente fazer esse trabalho aqui no teu espaço, com a presença, né, de uma soberana, né, faz muita diferença, não faz? Só vem a agregar, né? Você vem a enaltecer, você vem a ajudar um pouco mais na nossa beleza, não sei, aqui do espaço, né? Isso aí. Porque aqui, mais feio que eu não tem, né?
Vai vir nas histórias dos Calvin. Viu? Ele disse cada que ele pouco, não... Cada pouco o Calvin aqui solta alguma... ele disse que ele não é um contador de piada, né? Se sair alguma meia pesada, tu corta aí, né? Não, mas eu acho que está tudo dentro dos conformes. Por favor. Então, continuando, a partir daí eu abracei a causa, gostei muito dessa ideia de proporcionar para a cidade esse vínculo com o turismo também, né? Alguns empreendimentos já existiam, outros estavam se adequando ao turismo. E, em 2019, a gente lançou o primeiro roteiro turístico de Antagorda, roteiro turístico rural Percorse de Antagorda, e eu iniciei as atividades como condutora local. E esses anos que se passaram, pandemia, enchente, mas nós persistimos aí e eu vi a oportunidade... Firmes no propósito. Vi a oportunidade de empreender também como agente receptiva. E até eu gosto de fazer essa referência, né, agora no mês do Dia Mundial do Turismo, que vai ser agora no dia 27. Importante essa valorização do turismo local, das marcas locais, dos empreendedores locais. E a gente pensar num turismo receptivo, a gente sabe que é algo novo, é desafiador, a gente precisa ter muita persistência e muitos parceiros, né? Então, assim, Rafaela, eu queria que você realmente reforçasse isso. O que te leva, o que te motiva a permanecer apostando no turismo receptivo? A gente tem potencial aqui na nossa região, né? Como é que você vê a questão do turismo receptivo? Sim. Eu vejo que a nossa região, sim, tem um potencial muito grande. Nós estamos nos adequando, como tudo na vida, tudo é um processo, não estamos sempre 100%, né? Nós temos, sim, que evoluir para cada vez mais desenvolver as nossas habilidades, né? Tem, como o Gedson falou, tem um turismo antes e depois do Cristo. Então, muita coisa está acontecendo, mas tem muita coisa ainda por vir. E aí, falando nisso, comecei em Antagorda, né, com o próprio roteiro da cidade, aí fui expandindo com o Caminhos da Felicidade, com o Caminho da Forqueta, que é de Arroio do Meio, né? Então, tenho parceiros, Marques de Souza, Janelas do Interior, e aí a gente consegue desenvolver um belo trabalho para os visitantes. Sabe que uma coisa que sempre me chama muita atenção, por isso que eu gosto de perguntar, com relação às ideias, às formas como os empreendimentos surgem, como eles prosperam, quem são os parceiros, porque isso faz toda a diferença, né? E até sempre me chamou a atenção, Rafaela, o próprio nome do município, né? Se a gente vai atrás das histórias dos municípios, quer dizer, a gente tem estamos aqui representando Arroio do Meio, né, que é a minha cidade, Encantado, a cidade aqui do Gedson, e Antagorda, que é a cidade da Rafaela. E a cidade aqui do Alain é Lajeado, né? Ele está confirmando. Então, assim, nós temos várias histórias, né? São pessoas que construíram assim as suas trajetórias, mas ao mesmo tempo se mantêm aqui na região, mantém no nosso vale, tanto que o nome do nosso trabalho, do nosso programa é Momento do Turismo no Vale, porque a gente quer trazer essa força, né? Essa energia e como a Rafaela e também o Gedson falavam, nós temos aqui na região um antes e um depois do Cristo, né? Então, e eu, inclusive, me enquadro nessa, né, digamos, nessa história, né, da temporalidade, porque o meu trabalho também com o turismo começa em 2021. Em outubro de 2021, a gente começa o meu curso de guia de turismo, me formo em 2022, em outubro de 2022 eu começo com esse trabalho de divulgação do turismo no Vale. Então, é muito recente, né? Então, a gente ainda está na região num processo aí de estruturação, mas a gente vê tantos empreendimentos maravilhosos aqui surgindo e a gente precisa manter essa parceria para, de fato, poder manter o nosso foco aqui no turismo, né? Então, assim, Rafaela, hoje, no teu trabalho de turismo receptivo, aonde você mais atua? É nesses roteiros aqui mais locais? Você também faz algum trabalho de turismo emissivo ou é mais no turismo receptivo que você mesma se foca? Sim, o meu trabalho é direcionado ao turismo receptivo.
voltado ao turismo interiorano mesmo, turismo de experiência, né? Nós temos um potencial muito grande na natureza, na nossa culinária, até no turismo religioso, que está muito presente no Vale do Taquari, né? E eu busco, por ter veias rurais, fazer parceria com os roteiros interioranos, né? Que têm um potencial gigante para oferecer ao nosso turista. E o que mais, assim, esse turista, da onde ele vem, né? E o que mais ele procura, né? Eu até coloco isso porque daqui a pouco a gente também não conhece todo o nosso potencial, né? Então a forma como a gente se divulga, né? Da forma como a gente se coloca, também faz com que a gente tenha mais alcance, né? Com que as pessoas que vêm aqui no Vale, claro, muitos deles são atraídos pelo Cristo, né? Porque acaba tendo essa projeção, mas a gente sabe que quem vem para cá, seja o visitante que fica aqui num dia só, ou o turista que fica mais tempo, ele precisa também saber o que mais ele pode curtir, além, né, de vir para o Cristo, de ter um espaço gastronômico, de fazer daqui a pouco uma trilha, né? Que outros atrativos ele pode encontrar aqui. Falando no perfil dos turistas, como a gente iniciou ainda na era antes de Cristo, né? Não, isso é muito sugestivo, né? Olha, eu acho que isso daqui a algum tempo vai ser, inclusive, matéria aí para divulgação, para documentários. O que eu fui falar aqui, né? Oi? Como? O que eu fui falar aqui, né? Não, mas olha aí. Mas é uma coisa que a gente tratava nas reuniões. Sim, surgiu nas reuniões, né? De fato, o que... Não, eu acho que e talvez seja uma ideia que a gente deva dar mais ênfase, mais força, porque acaba sendo uma marca. Sim. Desculpa, Rafael, atrapalhar o teu momento. Mas, assim, parcerias, eu com o meu empreendimento, a gente precisa muito dessas empresas de turismo, tanto emissivo como receptivo, né? E outras parcerias com empreendimentos da nossa região, nós temos grupos de WhatsApp que a gente coloca quem está aberto, quem está atendendo dia tal, quem está recebendo, quem não está. Aconteceu de a gente chegar aqui, o restaurante lotado, a gente liga para um outro parceiro, está recebendo, posso mandar, assim como aconteceu com outros empreendimentos, tem como receber pessoas. Isso antes de Cristo, né? Não era talvez uma prática. Não era uma prática, não era, né? Não era costumeiro. E, como disse, tinha 1 ou 2 restaurantes ao domingo aqui em Encantado que abria. E eu vou te dizer, talvez a gente mudou um pouco também o jeito de pensar o turismo, porque quem tem um empreendimento no mesmo ramo, ele não é mais visto como um concorrente, mas sim como um parceiro, né? Acho que isso faz toda a diferença. Encantado não tinha Secretaria de Turismo, era Secretaria de Educação, Cultura e Turismo, que era Encantado depois desse que aconteceu aí do surgimento do Cristo, e agora tem uma Secretaria exclusiva de Turismo. Então, Contura, as outras coisas. Desculpa. Acabam sendo parceiros também nesse trabalho. Foi criado o Contur, foi fortalecido o Contur. Existia o Contur, mas existia o Contur por existir, eu acho, né? E nós realmente não éramos. Se tu vai analisar, eu trabalhei em Gramado 40, 45 anos para estar acontecendo o que está acontecendo agora. Esse boom do turismo, né? E eles não tinham como é que é um antes e um depois de Cristo, né? Então, nós aqui na região temos isso, né? Rafaela, a gente vinha, então, falando, né, dessas atividades, daquilo que o turista procura, né? Antes da gente chamar os nossos apoios, porque daqui a pouco a gente já está aí, né, também no horário dos nossos apoiadores, né, para a gente também dar esse espaço, mas nos fala um pouco sobre isso. Qual é o perfil desse turista que te procura? Então, como eu costumo acompanhar os grupos, né, que vêm na nossa região, especialmente o município de Antagorda, não são todos os municípios do Vale que eu atuo, mas onde eu tenho parceiros, eu tenho guias, tenho condutoras locais que acolhem os visitantes também, né? E a nossa experiência antes de Cristo... Eu acho que nós estamos lançando aqui uma ideia, né, Alan? Vamos ver como é que isso depois vai repercutir, né? Mas é importante a gente ter, assim, talvez esse marco histórico. Exato. E, então, demonstrava que o principal, né, visitante vinha da região metropolitana. E agora, então,
depois do surgimento do Cristo, eles vêm de várias regiões, né? Então, teve, sim, essa mudança significativa que faz a gente abordar esse assunto com mais frequência, né? E eles buscam o que a gente entende melhor, o acolhimento, a natureza, as características da nossa cultura, que são muito presentes, né? A nossa gastronomia, né? Exato. Eles quando surgiu, vamos montar o cardápio, podia fazer isso, elaborar um prato, eu disse, não, vamos trabalhar, eles vêm aqui procurar o que a gente serve aqui, o que a nossa nona lá faz, que o nosso tia, eu tenho receita, por exemplo, da calda de abacaxi, que é numa tia minha, então não adianta a gente fazer um cardápio elaborado, isso eles têm, Porto Alegre, tem Caxias, tem São Paulo, quando a gente recebe visitantes, eles não vêm à procura disso. Então, vem procurar nosso salame colonial, nosso queijo colonial, o nosso vinho colonial. O vinho colonial tem quem gosta, tem restrições, mas essas pessoas que vêm de fora querem provar o vinho daqui. Não, olha aqui, o Jetson agora está aqui a gente está assim sofrendo, né? Ele falando no horário do almoço e ele falando assim dessas delícias, mas é isso aí, realmente é o que o pessoal procura, né? Rafaela, a gente vai continuar falando sobre isso, que o Alain já nos fez um sinal. A gente vai, então, para os nossos apoiadores e voltamos em seguida. Fiquem conosco, daqui a pouquinho a gente está de volta. A primeira do seu rádio. Integração FM. Deixe a Girando Som entrar na sua casa e concorra a prêmios instantâneos de até R$500. Prêmios semanais como lava e seca, air fryer, aspirador de pó, notebook e ao grande prêmio final de R$50 mil. Mais 6 meses de produtos Girando Sol. É fácil participar. Consulte o regulamento e cadastre-se no site promocalgirandosol.com.br. Promoção Girando Sol na sua casa. Quanto mais Girando Sol, mais chances de ganhar. É girando o sol, girando o sol. Que tal comer aquela comida caseira num restaurante com 33 anos de tradição? No Hits Restaurante você encontra um ambiente ideal para reunir seus amigos e familiares e desfrutar de bons momentos. Comida feita com amor e um ambiente acolhedor. Tudo o que você precisa para se sentir em casa. Atendimento de segunda a sábado ao meio-dia com buffet livre e aquilo de quinta a domingo à noite com pratos, pizzas, picados, porções e lanches. Esperamos a sua visita. Hits Restaurante, na entrada da cidade. Telefone 3716-2022 e 98594-5746. Anne Decor House, criando as melhores soluções para as necessidades e desejos dos clientes. Especializada em cortinas e persianas sob medida, papel de parede, roupa de cama das melhores marcas, toalhas, tapetes, decoração e aromas. Atendimento em domicílio mediante agendamento, inclusive em horários alternativos, em todo o Vale do Taquari, Grande Porto Alegre e também Litoral. Em Arroio do Meio, telefone 51 3716 2111, WhatsApp 51 99573 7855. Em Santa Clara do Sul, telefone 51 3782 1623 ou WhatsApp 51 99133 2134. Estamos juntos na retomada do turismo regional. Nossa região é repleta de destinos e paisagens incríveis. Por isso, experimente a essência do turismo solidário e coopere ainda mais com os estabelecimentos locais. Conheça as belezas do Vale e contribua com o fortalecimento da economia local. Vem com a gente nesse movimento. Sicredi, juntos pelo turismo regional. Na Integração FM, Momento do Turismo no Vale, com Marlise Fier. Muito bem, estamos então de volta ao nosso 88º programa do Momento do Turismo no Vale. Estamos hoje aqui no município de Encantado, no restaurante aí da Dona Chica.
Estamos aí com os nossos convidados, o Jetson Luiz Calvi, ele que é chefe sócio proprietário do restaurante Dona Chica, e a Rafaela Roman, ela que é condutora local e proprietária da agência Vem Comigo Turismo de Antagorda. Lembramos que o nosso programa tem o apoio da Decor House, da Gerando Sol, Sicredi Região dos Vales e também do Ritz Restaurante, aí, que é um restaurante da cidade de Arroio do Meio. Eu quero compartilhar aqui com os nossos ouvintes que durante o intervalo a gente continuou sofrendo, né? Porque o Jetson foi falando aí do cardápio e como a gente não quer sofrer sozinha, né? Eu quero compartilhar aqui com os nossos ouvintes, falando um pouco mais aí do cardápio. Então, por favor, sinta-se à vontade para falar um pouco do cardápio, do que vocês servem aqui, do que os turistas procuram, do que eles encontram aqui no restaurante. Falar de comida em qualquer horário dá fome, né? Mesmo sendo depois do almoço, continua dando uma fomezinha. Não, e nós aqui só com água e chimarrão, né? Mas está tranquilo. E o chimarrão, né? Dá mais fome ainda, dá né? Dá mais fome ainda, mas vamos provocar a fome. Nós, então, quando a gente pensou no cardápio, nós pensamos, então, trazer uma coisa mais voltada à gastronomia italiana, que é o que a gente trabalha aqui com massas, né? Filés, alguma coisa de peixe, alguma coisa, né? E servimos nosso cardápio. Então, a gente trabalha sexta, sábado e domingo. Sexta à noite é um à la carte, filés e massas, peixes, alguma coisa, né? No sábado, no almoço, a gente tem um almoço, o almoço Dona Chica, que é semelhante, quem visita uma galeteria, é semelhante a isso aí, só que a gente agrega uma carne de suíno que é servido com uma calda de abacaxi, que é uma calda de abacaxi que é a receita da tia. Deixa eu só fazer aqui um parênteses. Encantado tem um evento muito famoso, né? Que é o Suíno Fest. Isso aí. Então, quando ele fala da carne suína, me lembrei também desse evento que tem aqui. Então, o que a gente procurou usar parceiros nossos? Nós somos parceiros da Dália. A Dália, a gente compra carne suína, carne de frango da Dália. Nós temos a farinha da polenta, que é a farinha do Moinho Calvi, que é do tio, que tem ali em Antagorda. Antagorda, não, desculpa, estou com a Rafaela aqui, em Doutor Ricardo, né? Então, produz uma farinha de milho. Nossas alfaces e verduras também aqui de um outro parceiro, que é do Sítio Colibri, né? Alguma coisa de massa, a gente faz a massa fresca, a Angélica, minha irmã, faz o torté. Então, depois eu vou botar a moranga a cozinhar para ela fazer o torté, né? E é feito o torté único que é feito aqui. Depois a gente trabalha com massas italianas secas, né? O tipo como a gente não trabalha com buffet, é tudo servido à mesa. Então a gente trabalha com uma massa de grano duro, que ela é especial para isso, que ela tem que ser pré-cozida, né? Carnes de res, a gente usa costelão, às vezes usa picanha, às vezes usa. Cada final de semana, domingo, a gente troca a carne de res para não ficar sempre a mesma. E a corte, né? E então a gente assim trabalha uma maionese, uma salada verde, um tomate provençal, que é um tomate que vai com cebola assada no espeto e um molho especial que a gente faz. O galeto, então, é uma sobrecoxa desossada assada no espeto. Nós tínhamos pensado em trabalhar com o primo canto, mas primo canto todo mundo trabalha, e eu já trabalhei com o primo canto, eu acho que ele dá um desperdício, a pessoa não aproveita tanto a carne que tem o primo canto, é legal e tal, mas eu particularmente acho que tem muita pouca carne e talvez a pessoa não, né? E essa sobrepaleta assada de suíno, às vezes a gente coloca uma costela com o corinho, a gente assa e serve, né, na mesa, isso aí. Vai duas massas, uma carne panela, uma 4 queijos e o torté. E depois o sagu e o creme, que é tradicional, a gente não... Que não pode faltar também, né? Não pode faltar, que é da gastronomia italiana, né? Então a gente serve isso aí tudo à mesa. No sábado à noite a gente faz uma sequência de massas e filés. Então não é rodízio, é sequência. Eu sirvo 4 massas, 2 risotos e 6 tipos de filés. Suíno, vai 1 de frango e vai 3 de bovino. Eu estou vendo ali a reação da Rafaela, né, diante assim dessa descrição, porque é uma comida, uma culinária, uma gastronomia típica aqui da região. E a gente vinha falando antes, fora do ar, é isso que o turista procura, né? Ele vem aqui, ele quer
né? Degustar quer saborear o que a gente tem de melhor, seja na culinária, seja nos atrativos naturais que a gente tem aqui, seja no nosso acolhimento, né? E eu diria assim, é isso que a gente precisa divulgar talvez mais, explorar mais, porque é isso que nos identifica. Né? E é isso que o turista vem aqui. Nós aqui, às vezes no início eu chamava a minha irmã, que ela fica na recepção, vem cá, eu às vezes chamava na janelinha, vem cá, porque às vezes eu via que ela estava na mesa conversando, só que é uma característica dela e agora virou uma característica nossa. Ela passa na mesa, ela conversa, pede se falta alguma coisa, aí eles querem saber as fotos, até ela contar a história das fotos, do local, por que o nome, então eu já entendi que ela faz e é importante isso, né? É importante, a pessoa vem aqui, quer saber porque que aqui no cimo do morro, nesse mato aqui, como é que surgiu essa ideia, né? Então ela está fazendo essa parte, então eu já entendi que essa parte é com ela. É com ela, eu né? fico da portinha para dentro ali, faço os meus molhos. Os molhos a gente faz, eu tenho o manjericão, eu colho, a gente faz o molho na hora. O molho 4 queijos eu que faço. Então, assim, a gente tem fornecedores, tem essência para isso, essência para aquilo, não, eu faço. É uma gastronomia um pouco mais diferenciada, uma gastronomia que tem bastante aqui em Encantado, restaurantes, aquilo, nada, quanto são todos ótimos, são todos muito bons, né? Eu procuro, às vezes, frequentar quando tem uma chance, um diferente, um outro, né? Mas a gente como a gente trabalha só no sábado, sexta, sábado, domingo, então a gente procura fazer uma gastronomia diferenciada, para a pessoa que vem aqui, senta, curta o momento da gastronomia, saia para as crianças brincar no pátio. Nós somos a Flor, que é a minha cachorra, quando eu peguei ela, né, minha cachorra, hoje ela é uma atrativa, a pessoa chega, ela dá a patinha para receber. Sim, ela a gente senta. já, antes também já ela. Estava, né, a gente já estava. Então tem todo esse contexto que nos mantém e nos dá cada vez mais força para a gente continuar e tocar adiante. Hoje, então, muitos que chamavam nós de louco lá atrás, talvez já estão nos chamando de visionário já também, né? Mas sempre com os pés no chão, sempre com tranquilidade. Nosso espaço não é muito grande, a gente gostaria... Hoje, quantas pessoas você consegue? Hoje eu coloco 70 pessoas aqui dentro. Eu posso garantir aqui dentro, porque eu tenho o deck que eu boto mais 50. Mas o deck, se é um dia de chuva, um dia muito frio, eu não consigo colocar. A gente tem as lonas de sombreamento que cobre, mas se é muito frio, não tenho como. Se é dia de chuva, então a gente trabalha... Nós procuramos não a quantidade, mas sim a qualidade. Atender bem a pessoa, porque a gente não adianta a gente encher o salão e atropelar e não servir a comida quentinha. A gente repõe a comida na mesa. As nossas cumbucas de serviço são menores. É pouco. Não é pouco. Vai lá, terminou, garçom. Vai uma quentinha, eu faço na hora ali, é tudo feito na hora, vai molho na frigideira, coloco a massa na frigideira. Não, eu gostei, achei interessante isso, assim, é pouco, né? Porque, assim, a gente está acostumada com a fartura, né? A gente gosta, assim, de né? Mas, ao mesmo tempo, o que você coloca é um diferencial, né? Porque daí a comida vai estar sempre quentinha, né? Sempre vai ter a expectativa do que vem depois, né? Então, acho que é bem bacana isso. Teve uma época, nós recebemos uma turma de São Paulo, vieram numa sexta, a gente faz o à la carte. E eles lá são acostumados com... A gente sempre brinca com comida francesa, né? Pouca comida no prato, bastante dinheiro no bolso, né? Então, o nosso prato aqui, ele é generoso. E uma senhora voltou o prato, aí o rapaz, o meu garçom, disse assim, ela mandou avisar que não é que estava ruim, não é que nada, estava perfeita a comida. Só que para ela era muita comida no prato. Para ela era muita comida. Então, nós reduzimos um pouquinho, mas a mínima coisa, porque aqui nós somos região de gringo, né? O gringo tem que encher o pratão, né? Então, a pessoa gosta. A gente já procura, quando é um evento, a gente procura saber quantas mulheres, quantos homens. Se a pessoa é de fora, a gente talvez reduz um pouquinho para elas não sentirem que talvez o desperdício também... A questão do desperdício, eu ia dizer. Custa muito caro, o desperdício às vezes custa mais caro do que é consumido. Então, a gente procura trabalhar nesse sentido e as pessoas saem satisfeitas, aí eu costumo, quando eu tenho um tempo, depois que eu acalmar, eu passo nas mesas, conversar com as pessoas. Já pegou aqui a receita da irmã, né? Aí procurar saber o feedback, a gente deixa a pessoa completamente à vontade.
não gostou, fala que não gostou, melhorar isso, ideias, sugestões. Sugestão de vinho, então eu tenho aí umas mil garrafas de vinho eu teria que ter, né? Mas é muito bom trocar essa ideia, esse feedback com o cliente, eles gostam de conversar, a gente vai brincar com as crianças lá fora, tem os pés de bergamota, quando tem bergamota, as crianças se deliciam. Quando a gente tem a oportunidade de passar, os nossos amigos macaquinhos, eles passam às vezes de tarde, aí então as crianças ficam todas loucas, né? Então, isso tudo que vai gerando esse atrativo, né? Eu vejo que a Rafaela gostaria de falar, né? Não sei o que era sobre o cardápio. Enquanto ele estava falando sobre a fartura, eu me lembro das experiências, né? Recebendo os turistas, enfim, isso é muito forte na nossa região. Eu até costumo brincar com os turistas, onde eu recebo, especialmente em Antagorda, né? Como que funciona o roteiro receptivo? A gente personaliza os atrativos turísticos inclusos no roteiro para os agentes de viagens, para as transportadoras turísticas. E ocorre que, como a nossa região ela é muito farta, muito, né, generosa, aí lá pelas tantas, mas a gente vai comer de novo? Aí eu digo para eles, agora vocês descobriram o porquê do nome Antagorda. É uma bela história, né? Eu acho que são essas histórias que fazem com que o turista queira voltar, né? Porque se sentir, eu sempre gosto de falar de experiência turística, porque não é simplesmente um almoço, vamos dizer assim, ou uma janta. É uma experiência gastronômica, é o acolhimento, não é apenas você alimentar o teu corpo, né? Mas você alimenta o teu espírito, você estabelece vínculos com as pessoas, com os lugares, né? Você conhece a história, você conhece a cultura, né? E nada melhor do que quem é do lugar, do local, para poder passar isso para as pessoas, né? Nós no início, fim de 21, a gente começou, início de 22, aí estávamos 3 ou 4 meses, e nós estávamos domingo, casa cheia, e encostou 2 vans. E aí a minha irmã entrou, meu Deus do céu, chegou gente, 2 vans, não sei o quê, eles querem almoçar aqui, o que vamos fazer? E aí nós colocamos no deck, aí fizemos 2 mesonas, uma cada van, eram grupos totalmente diferentes, que lá o pessoal recebeu. Como é que funciona lá no Cristo? A gente tem o nosso material lá, e as pessoas pedem, não é que eu posso almoçar aqui Encantado. Isso o Cristo faz bem legal. Aqui nós temos o nosso painel, esse é um tipo de comida, esse, vocês escolhem, aqui tem os contatos, pega o contato, conversam, e eles fazem esse trabalho, essa parceria conosco, com todos os empreendimentos do município. E aí eles queriam almoçar aqui, porque tinham recebido elogios, não sei o quê, referência e tal. O que eu vou fazer? O galeto demora para assar um pouco. O suíno também. Eu disse, bom, o suíno eu não tenho como fazer no forno. Colocamos as mesas ali, eu disse para a minha esposa me ajuda na cozinha, a minha filha às vezes me ajuda. Minha irmã, que é arquiteta, às vezes vem na chapa para brostolar a polenta, essas coisas. A família toda, né? A família toda. O cunhado ajuda que é o esposo da minha irmã, então ele ajuda no assado, preparar as carnes, né? E ele disse assim, enche a chapa de polenta com queijo, eu vou lá fora, sentaram, eu vou lá fora conversar com ele. Fui lá, expliquei para eles assim, se vocês não se importarem de esperar de 30 a 40 minutos, eu vou atender todos vocês, mas eu preciso desse tempo, porque a carne suína no forno eu não vou ter, eu vou fazer ela grelhada para vocês. Mas vai vir com a calda de abacaxi? Vai vir com a calda de abacaxi. Não, pode ser. Eu não tenho tanto o frango assado, mas eu vou fazer o frango a passarinho. Surgiu na hora, vou fazer o frango a passarinho. Uma parte vai, uma parte... Não, dizer assim, e as massas? Não, as massas, tudo ok, então tá bom. Estou preparando uma polentinha com queijo com vocês, para vocês, um salame colonial. Nossa! E aí o pessoal sentou, conversaram, ficaram conversando entre as turmas, se conheceram, e depois a gente conseguiu atender, em 40 minutos atendemos eles, e aí depois mandaram me chamar lá, que não sabia a receita da calda de abacaxi, eu disse, segredo entre 2, só matando um, então eu não podia contar o segredo para ele. Tu vê, as histórias vão aparecendo sem querer. As histórias. Então aí essas pessoas nos agradeceram,
ficaram muito contentes e saíram satisfeitos e contentes. A gente procurou atender. Eu entendo a Angélica que está aqui na frente, às vezes eu também não digo para ela, Angélica, não tem mais como. Mas aí chega ela, mas chegou um casalzinho, como é que eu vou fazer? Ela não gosta de mandar embora. Não, um casal até vamos dar um jeito, nem que a gente fica, vamos comer uma outra coisa, nós vamos preparar, servir bem as pessoas. Já chegou gente que não tinha quase comida, quase nada, a gente já estava 3 horas, 4 da tarde, sentado aqui almoçando. Se você tiver um cantinho na mesa, a gente almoça com vocês, então a gente procura atender dessa... Mas isso é a qualidade no atendimento e as pessoas procuram esse diferencial, né? Então, e essa indicação, né, e essas parcerias aí que vocês têm com o Cristo, né, faz toda a diferença. Parceria muito importante com as agências emitivas, receptivas, nós trabalhamos muito pouco o nosso marketing em redes sociais? A rede social, sim, mas sim, em emissoras, a gente foi procurado por todas. Condições de trabalhar com todas, a gente não tem. E trabalhar só com uma, então não dá. Então a gente prioriza as redes sociais, né? E o boca a boca. E graças a Deus isso está acontecendo, de pessoas voltarem. Olha, eu vim aqui porque o meu pai, o desembargador tal, esteve aqui, ficou apaixonado. Quando era para vir para Encantado, era para vir aqui. Então, eu recebo gente de Farroupilha, Caxias, Bento. Vem para cá, um dia comeram polenta. Gente, parece que não tem polenta em Bento, em Farroupilha, mas é diferente, não sei o quê. Então... Eu achei interessante, antes ele dizia assim no intervalo, não, as pessoas querem comer polenta, tá? Mas parece que não tem outra comida, né? Mas é um prato muito típico. A gente que é de origem alemã, a gente acaba incorporando isso também ao nosso cardápio, mas não é um prato que a gente costumava, né, servir. Né? Então, olha o quanto eu acho que essa intercomunicação, né, entre as culturas, o quanto isso faz com que a gente mude também o nosso paladar e a gente enriqueça também, né, aquilo que a gente come, aquilo que a gente consome em termos também de atrativos turísticos. Então, a gente estar com essa mente aberta, eu acho que a nossa região estar com isso faz muita diferença. Né? A gente só tem a ganhar com isso. Né? Eu procuro nos molhos, como eu fiquei um período no Japão, trabalhando 1 ano lá. Não, ele tem muita história para contar. Por favor. Então, lá, o japonês ele usa muito pouco sal, né? Bastante temperos, bastante... claro, eles usam bastante o alho, bastante a cebola, bastante a pimenta, lá, coisa que aqui também a gente não consegue colocar isso. Mas então, eu faço a comida que eu faço, tanto é quando é para fazer o caldo da sopa, eu peço para minha irmã, para alguém prova o caldo, porque ele sabe que eu coloco pouco sal, né? Então, mais os temperos. Então, isso é coisa que a gente aprende, procura, porque o sal não faz bem, o japonês tem todo esse cuidado, com a saúde, eles veem uma coisa verde, eles vão fazer teste, ver se é bom de comer, uma coisa natural. Olha, a gente aprendendo com eles também, né? Aprende com eles também, tanto é que no buffet a gente tinha 4 carnes, 5 pratos quentes, que a gente chamava, e 48, 50 tipos de saladas, né? Então, o buffet da salada era bem maior. É uma cultura diferente, uma comida diferente, um sabor diferente, mas que a gente procurou, né, trazer de lá o aproveitamento, não cuidar com o desperdício. Sobrou uma pontinha, às vezes sobrava uma pontinha de carne assada, não, vamos aproveitar, vamos fazer um molho, com uma massa, o negócio aproveita. Com certeza. Né? Não aquela carne que veio do prato, isso é tudo descartável, né? Mas sobrou meio espeto de carne que não foi usado, então a gente... Né, lá no Japão a gente aproveitava isso, né? Certamente. Gente, o meu colega Alan já me fez sinal, a gente já está se aproximando aí do final do nosso programa, passa muito rápido mesmo, mas, Jetson, eu preciso que você compartilhe aí o endereço daqui. A gente falou do restaurante, estamos aqui em Encantado, mas, por favor, como é que as pessoas podem chegar até você? Como é que elas te acham, te localizam? Bom, nosso endereço aqui, como é uma área que foi doação, a gente não tem o nome da rua ainda aqui, que o nono fez, aí, então está como rua sem denominação. Mas a gente, nas nossas páginas sociais, no Instagram, Dona Chica RS,
Lá a gente tem a localização, a gente consegue... E a gente chega certinho, né? A gente veio por essa certinho. localização e chega certinho. Do centro da cidade, Encantado, dá 1 minuto e meio. Entendeu? Quem vem para 130, 129, dá um quilômetro mais ou menos de subida. Para quem vem, então, ali do lado de Arroio do Meio, daquela região, o acesso é antes da entrada para o Cristo, né? Isso, antes, né? Um pouco antes aqui na entrada. Tem identificação na rodovia, tem, né? Então, mais fácil entrar pelas redes sociais, pelo Instagram, Dona Chica RS, ali a gente manda a localização, já tem a localização, né? Então, como aqui é um local ainda, agora estão a ser colocados, está tramitando na Câmara de Vereadores, então tem que passar pela Câmara de Vereadores para colocar o nome na rua, né? Que nós sugerimos, então, o nome do Albino Calvi, que era o proprietário, né? Do nono que deu para nós essa propriedade, para o pai, depois o pai passou para nós. Então, a gente está colocando isso aí. Nesse tem ali no Instagram tem todos os dados, questão de telefone, as reservas, a bio para fazer a reserva. A gente gosta muito de trabalhar com reserva, porque é um pouquinho afastado da cidade, às vezes a gente não gosta de mandar, como eu estava comentando, de chegar aqui, não dá, a pessoa ter que voltar, a gente não gosta desse deslocamento. Desse deslocamento, por assim, a pessoa perder esse tempo e a pessoa sair daqui chateada, porque quando coloca a pessoa aqui dentro sentada, ela vai ser muito bem tratada, como todo mundo, para atender bem. Sentou, vai atender super bem. Atendimento de sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Certo. Eu vou pedir, então, também para a Rafaela assim, fazer mais algumas considerações sobre o teu trabalho, mas eu vou deixar aqui o Jetson ainda para... Nas suas considerações finais, ele vai ter que nos contar uma piada, uma história. Ele tentou, ao longo do programa, inserindo assim, algumas falas, né? Mas eu vou desafiar ele, vamos ver o que sai, né? Rafaela, por favor. Pois bem, então, eu, como mencionei, ainda o meu público é grupos, agências de viagens, né? Então, atendo com agendamento, conforme o Ged também falou que tem preferência, né? E a gente personaliza os roteiros conforme o desejo, né, do cliente, conforme o perfil dos visitantes, se tem mais idade, se são adolescentes, enfim, né, sempre dando o nosso melhor para atender. E complementando, tu havia me perguntado, né, o que te faz permanecer, né? Lógico que tem essa demanda, mas vocês devem ter percebido que o meu olho brilha, né? Não, certamente, né? Para quem nos acompanha pelo YouTube e pelo Facebook pode perceber um brilho no olhar, né? E isso é muito bom quando a gente tem essa oportunidade, porque são pessoas que realmente acreditam e apostam no turismo. Exato. No que fazem. E não tem coisa melhor que a gente finalizar um dia cansativo e ver que tudo valeu a pena, que a pessoa veio, gostou e quer voltar, quer ficar muitas vezes, né? Então é espetacular. É uma coisa que eu gosto muito. Eu imagino também, Rafaela, que na medida que os grupos vão chegando, você vai tendo essa interação também. Uhum. Isso tudo vai fazendo com que no outro dia ou na próxima oportunidade a gente já coloca em prática, de repente, uma ideia, uma sugestão, aquilo que a gente percebeu que o turista gostou, né? Então, é aquele aprendizado diário, porque lidar com as pessoas, seja no teu trabalho, né, como agência de turismo e tal, seja no teu trabalho aqui, né, na parte gastronômica, a gente aprende o tempo inteiro, né? A gente começa um dia, né, sempre com a expectativa, né? A gente sabe o que a gente está fazendo, mas, ao mesmo tempo, a gente sempre está aprendendo. Né? E como é bom, realmente, como vocês dizem, terminar o dia sabendo que a gente conseguiu atender bem, que a gente conseguiu contar uma boa história, que a gente conseguiu servir bem. E talvez, e às vezes, aquilo também, assim, da gente aprender coisas novas, às vezes, sobre o próprio lugar, né, que a gente também, né, ainda não conhecia. Né? Então, isso é maravilhoso. Teu endereço, como é que as pessoas chegam até você? Eu atuo pelas redes de contato, né? Meu telefone 51-997-41-2183. Instagram e Facebook, vem comigo turismo. Também tem o meu pessoal, que é a Rafaela Roman. Perfeito.
Rafaela, mais alguma consideração? Gostaria de deixar mais algum recado? Gostaria algum de convite? agradecer novamente ao espaço aqui do GED, sensacional. Convido a todos para conhecerem também, né? E todos os outros roteiros, além do Caminhos da Felicidade, são espetaculares, né? São opções bacanas para quem quiser conhecer melhor o Vale, que tem um potencial gigante. Agradecer a Marlise pelo espaço, a Rádio Integração. E era isto. Obrigada, Rafaela. É uma satisfação. A gente sabe que falar de turismo e falar de turismo receptivo sempre é muito desafiador. Mas a gente encontrar, ter o privilégio, né, de conversar com pessoas tão motivadas, a gente podia ficar aqui a tarde inteira conversando, né? Porque está muito agradável, está muito gostoso. A gente também aprende muito, né? E a gente vê o brilho no olhar, né, de vocês, e isso faz com que a gente também se sinta motivado a continuar o nosso trabalho, né? Então, muito obrigada, realmente, por nos proporcionarem também esse momento e essa energia boa. Jetson, agora as considerações finais são tuas. Fique à vontade para contar uma história, uma piada, enfim. Piada né? não, piada é com o tio. Vai deixar isso para... Olha, quem sabe num outro momento a gente vai convidá-lo também para participar do nosso trabalho. Por que não, né? Porque o nosso Vale aqui, né, a gente tem aí Nova Brécia, que tem um festival, né, o Festival da Mentira. Nós temos aqui Encantado, que tem o José Calvi, que é um belo contador aí de histórias, de piadas, de mentiras também. Acho que sim, que ele também já participou do festival. Então, quem sabe, fica aí um desafio. Uma próxima, por que não, né? Como ele gosta muito do microfone, ele vai tomar o microfone de nós, então talvez a gente não consiga falar, né? Mas aí a gente combina com ele, né? Marlise, muito obrigado a você, obrigado à Rádio Integração, obrigado a todos os ouvintes pelo nos aguentar, né? Essa horinha que passou rápido, né? Como você mesmo disse, a gente podia passar a tarde toda aqui conversando e contando histórias. Eu esqueci tanto de comentar, a gente trabalha com eventos corporativos também, aniversários, festa de casamento, tudo que esses eventos agora empresariais a gente está trabalhando. Nós, como a Rafaela do turismo, a gente olha para o nosso vale, a gente tem um olhar... Eu recebi um cliente da Holanda, trouxe os familiares. Vocês querem ir para a Europa, para quê? Vocês estão com a Europa aqui na frente. E isso me marcou muito lá, quando tinha outro restaurante no outro local. Não, a Europa está aqui. Vocês não... É que como a gente está aqui todos os dias, a gente não tem essa visão. Nós agora estamos mexendo numa parte externa, a gente está aqui todos os dias, a gente procura ideias. A gente trouxe pessoas da Anturvales, pessoas que são turismólogas, que trabalharam em outros locais, porque a gente está aqui todo dia, tu não tem essa visão que talvez a pessoa... Parece que esse olhar a gente já está acostumado, né? Está acostumado, chega a estar acostumado, mas vem uma pessoa com uma visão diferente, uma ideia diferente, a gente tenta captar as melhores e colocar em prática. Nós estamos aqui muito felizes com o turismo, a gente surgiu pelo turismo, eu gosto muito do turismo, quando eu estava de folga no Japão, eu saía passear, quando eu morei nos Estados Unidos, também trabalhando com gastronomia, quando eu dava a folga, a gente ia para locais diferentes e conhecer e tal. E aqui, quando era o galpão, queriam que a gente botava o restaurante, como eu contei antes, a gente não colocou. Então, do Japão, está me provocando para contar histórias aí, né? Então, surgiu a gente sai daqui do Brasil, a gente chega no Japão, uma cultura totalmente diferente, uma comida totalmente diferente. E na primeira semana que eu estava lá, fui conhecer lá, assim, o taxista lá não sai no seu bairro, né? Ele ainda só no seu bairro, porque são ruas estreitas, são muitas ruas, são muito trânsito, então eles procuram circular no seu bairro, no outro lado da rua, outro bairro, tu sai, pega outro táxi, ele te leva, eu tinha a colinha escrito em japonês para mim ir no que eu queria ir, e principalmente o endereço de volta de casa, eu apresentava, estava escrito, eu não sou daqui, eu não sei falar, eu quero ir para esse tal local e tal. E aí eu fui conhecer um shopping, tinha lá, fui comprar umas coisas, né, e nesse momento, estava lá, aí fui comer, aí o que mais conhecia, cheguei lá, tinha o KFC e o McDonald's, então eu vou me arriscar no KFC, né? Que já é frango assado, frango frito, essas coisas. E na caminhada aí começou a dar aquela vontade de ir no banheiro, né? Então a gente com uma comida diferente, tempero diferente.
Cheguei. Que situação, né? Que situação, é uma história meia... E aí acabei indo no banheiro e, né, fiz o que tinha que fazer. E na hora, papel higiênico. Aí o vaso tem um braço, uma coisa assim, e uns botões. Mas é tudo em japonês, né? Qual é o botão que tu vai apertar agora? Qual que eu vou testar, Qual né? é que eu vou testar? E aí fiquei pensando, o que eu vou fazer, Isso que eu fui no lugar, num vaso que era local, depois descobri que era vaso para deficiente. Porque o japonês mesmo é aquele sanitário turco que chamam, né? Que a gente faz no mato, aquilo que a gente faz quando está no mato, lá é feito assim, a maioria é assim, né? E aí, o que eu vou fazer, não fazer aqui? Tirei a minha cueca e me limpei. Usei a minha cueca para fazer a minha higiene. E depois aí eu aprendi, tu vai no mercado lá, é muito difícil achar papel higiênico, né? Quando acha. E outra coisa, lá eles não tem um lixinho para botar papel higiênico. Ela vai no vaso porque o papel ele como é que chama? Decompõe, né? Então, tudo a gente acostumar. Depois, as outras vezes que saía, um pacotinho de guardanapo no bolso para uma emergência. É uma história meia, né? Não, mas olha meia aí. pesada, mas é o que aconteceu. A gente tem que contar. São os perrengues, os perrengues, de tu comer uma salsicha, cheguei lá, uma linguiça branca. O que é que tem aqui dentro? Mas com fome. Isso na viagem, no avião, né? Uma marmita que vem no avião, uma linguiça branca. Mas eu estava 14 horas quase sem comer, gordo com fome, sabe como é que é, né? Rói até as poltronas, se precisar. E eu comia, os do lado não queriam comer, dá para cá que eu estou com fome, né? Então, coisas que acontecem, né? Não, mas são histórias, são perrengues, né? E certamente tem muito a ver com a questão cultural, isso, né? Cultural, os sabores, os temperos deles totalmente diferentes. Acontece muita coisa com turistas que vêm com a gente também, aqui nos visitar. Eu acompanhei uma época, a gente fazia os roteiros para a gente conhecer, né? Para fazer as visitas técnicas dos cursos que a gente fez, o Sebrae e outros, Belantur Valles também. Acontece de precisar de outras pessoas. No turista acontece de tudo, né? Pode acontecer de tudo. A gente tem que estar preparada, né? Então tem que estar preparado e graças a Deus, né, deu tudo certo. Eu não sei, eu vou compartilhar aí com os nossos ouvintes e com os nossos apoiadores, com os nossos convidados aqui. Eu pedi para ele contar uma história, não sei como é que vocês vão avaliar essa história, mas é uma bela história, né? É uma história de superação também, né? Da gente tomar uma atitude, da gente saber o que fazer naquele momento, né? E a gente sabe que isso diariamente também vai nos surpreendendo, né? E a gente sabe resolver, a gente sabe se virar, e eu acho que isso eu sempre digo assim, eu acho que isso é uma característica nossa, né? A gente não se aperta, a gente sabe tomar uma decisão, sabe tomar uma atitude, empreende, né? E aí a gente vai dessa forma também, nesse momento ainda que a gente está vivendo, né? Se superando. Se fosse para contar a história do Japão, nós ia passar aqui... Quem sabe num outro momento, né? Quem sabe a gente vai reunir aqui o Jetson e o Zé Cauê para fazer um momento de contação de histórias, de causos, né? Porque a gente sabe que o turista também gosta muito disso. Mas estamos, então, dessa forma, vamos encerrar o nosso programa, nosso 88º programa Momento do Turismo no Vale, aqui diretamente de Encantado, do restaurante Dona Chica, com a presença, então, da Rafaela e do Jetson. Espero que vocês tenham gostado, que tenham curtido o nosso programa, o nosso trabalho. Ele vai estar disponível no YouTube e no Facebook, para quem quiser acompanhar. E deixamos dessa forma um grande abraço a todos, uma boa tarde, obrigada, Alain, aí pela parte técnica. E fica já o convite para ficarem conosco também e acompanharem o nosso próximo programa, Momento do Turismo no Vale, que a nossa proposta, a gente está negociando, está vendo com o pessoal, para trazer uma proposta, um programa para falar sobre o polo gastronômico. Espero que dê certo e que a gente possa trazer esse programa aqui na nossa próxima edição. Um grande abraço, uma boa tarde e até mais.